Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, que estejam cuidando da família. Estamos todos em casa, estou com saudades, mas nesse momento agora o que a gente pode fazer é manter um pouquinho de distância, né? Mas é para um bem maior. Se Deus quiser, logo logo vamos poder nos reencontrar e rir de toda essa situação que tá feia a coisa, né, gente? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês do nono ano um pouquinho sobre as drogas, tá? Quando a gente fala de droga, a gente lembra de algo ruim, né? A droga, ela não é uma coisa boa. Quando a gente fala de droga, por que a gente vai estudar sobre droga? Porque quando a gente fala disso, ela tá ligada a um hábito não saudável, uma coisa que não faz bem para o nosso corpo. E na maioria das vezes, o consumo dessas drogas, ela começa na adolescência. E ela pode causar efeitos irreversíveis para nós, para nossa família, para quem está ao nosso redor, na escola, na hora de tomar decisões, pode influenciar em diversos fatores, gente. As drogas, elas são de dois tipos. Elas possuem as drogas lícitas e lícitas. As drogas ilícitas são aquelas que elas são produzidas, são comercializadas, mas elas são proibidas por lei e não são aceitas pela sociedade, como, por exemplo, a maconha, o crack, a cocaína, a heroína, entre outras várias que existem por aí. E nós temos as drogas lícitas, que elas também são produzidas, também são comercializadas, mas a sociedade aceita, porém ela pode ser comercializada com algumas restrições. Medicamento, por exemplo, a gente não pode comprar medicamento sem receita, o álcool a gente precisa ser de maior para ter o consumo dele, o cigarro, enfim, entre outras coisas, tá? Mas afinal, o que são drogas? O que significa essa palavrinha? Como eu disse no começo, quando a gente fala droga, a gente lembra de algo ruim. Por exemplo, alguma coisa não deu certo, a gente fala assim, mas que droga, logo agora, que droga, essa droga não vale nada, coisas assim. Isso são coisas ruins, tá? Mas falando em linguagem médica, não sou médica, mas sou professora de educação física. Mas falando nessa linguagem, droga, ela é sinônimo de medicamento. O termo droga, ele teve origem na palavra drog, que é do holandês, tá? Significa folha seca. Por quê? Porque antigamente quase todos os medicamentos, eles eram feitos à base de vegetais. Vocês sabem que a nossa avó, bisavó, tataravó sempre tinha algum remedinho lá que tinha alguma planta que dava para fazer e aí por isso lembra droga, tá? Atualmente a medicina ela define droga como uma substância capaz de modificar a função dos organismos vivos. Ele pode ser resultado em mudanças fisiológicas no nosso corpo, deixar a gente doente, ou de comportamento, que vocês sabem que vocês são muito mais informados que eu, tecnologia tá aí, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, mas vocês sabem o que uma droga pode fazer no nosso comportamento, né, gente? O efeito que causa no organismo, as drogas, elas podem ser classificadas em 3 categorias. As drogas estimulantes, que ela aumenta a atividade do nosso cérebro, fazendo com que a pessoa que use fica ligada, elétrica, inquieta, tá? Como a cocaína. Temos também as drogas depressoras, que elas diminuem a atividade do nosso cérebro, deixa a pessoa deprimida, desligada, devagar, tá? Como o álcool e a heroína. E nós temos também as drogas perturbadoras, que elas agem
modificando a atividade do nosso cérebro. O cérebro, ele passa a funcionar fora do padrão normal e a pessoa fica com a mente perturbada, como ocorre na utilização da maconha, deixa a pessoa alucinada, tá? Como eu disse anteriormente, as drogas não são saudáveis, tá? E por que os adolescentes experimentam drogas, gente? Tem alguns estudos, algumas campanhas, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, prestem atenção, fiquem ligadinhos. Apesar das campanhas informativas a respeito dos perigos do fumo, do álcool e das drogas ilícitas, existem vários fatores que levam os adolescentes a utilizar drogas. Algumas pesquisas revelam que eles começam a fumar por pressão dos colegas, por curiosidade, por imitação, para manifestar sua independência, por rebeldia ou mesmo para se achar importante. Os adolescentes consomem álcool porque, todo mundo bebe, eu gosto, é divertido, me ajuda a relaxar, me tira a timidez, estou mal, pode me tirar do sofrimento, por que não? Tá? Os pesquisadores dizem que o uso do fumo e do álcool em geral precede a experimentação de drogas ilícitas. Por exemplo, drogas lícitas, fumo, álcool e medicamento, por exemplo. Elas são drogas que podem ser comercializadas com restrição, mas que, por exemplo, um adolescente, por exemplo, quer fazer o uso disso e pede para um adulto comprar. A gente sempre vê muito isso em festa, né, gente? Adolescentes que bebem, mas que a venda é proibida para menores, e aí vai lá e pede para um adulto comprar uma cervejinha, uma vodka, uma coisa assim, tá? O uso da droga, ele começa assim. Quem utiliza e fica viciado, ele é um pulinho para ir para as drogas ilícitas, que são aquelas outras que a prof falou. Maconha, heroína, entende? E aí isso influencia demais. Amizade, gente, rebeldia. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Porque tem muita gente, não estou falando vocês, mas a gente vê por aí o que acontece. Que tem pessoas que são Maria vai com as outras. Eu vou usar só porque fulano usou, vai ser só uma vez, não vai acontecer de novo. E aí, nessa primeira vez que acaba utilizando, acaba nunca mais parando. E aí acontecem inúmeras coisas, né, gente? Então, nós temos que estar atentos. Usar a nossa inteligência para dizer o não às drogas. Drogas não são coisas boas, a não ser que precisemos de drogas lícitas. Por exemplo, ficamos doentes, precisamos de um remédio, aí é uma coisa. Mas os outros tipos de drogas, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente vocês que saem, que vão em festa, vão em lugares públicos, a gente não conhece as pessoas. Uma pessoa pode oferecer uma bebida para você, ter colocado uma droga lá e você nem vai saber. Então, tudo que o pai e a mãe da gente fala, a gente precisa prestar atenção, porque o pai e a mãe de vocês só querem o bem de vocês, assim como eu que estou falando um pouquinho aqui sobre drogas. Então, que vocês prestem muita atenção mesmo, gente, tá? A prof anexou um videozinho do YouTube falando um pouquinho mais sobre esses tipos de drogas e os efeitos que elas podem causar no nosso corpo, tá? Deixei também uma atividade onde vocês vão ter que fazer uma pesquisazinha, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Fiquem com Deus, beijinho e até a próxima.